Olá, turmas do primeiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, mais uma aula desse período do mês de junho. Como já me conhecem, sou o professor Domingos e a gente ficou com essa aula aqui, porque considerando o nosso período letivo, mês de junho, o que acontece? Esta aula aqui, ela é a penúltima, porque só tem essa agora sexta-feira, e a outra na segunda-feira. Essas duas últimas aulas, elas ficaram para revisão. Essa aula de hoje é a revisão do capítulo 3, que é funções, o início do conteúdo de funções. E a próxima aula, que é segunda-feira, ela vai ser a revisão do capítulo 4, que é função afim. Então, eu fiquei com essa parte de funções, a nossa aula de revisão. Nós vamos revisar um pouco aquilo que a gente viu no decorrer do período, referente ao capítulo 3 do nosso livro didático. O que acontece? A gente vai trabalhar funções, mas eu considerei mais importante a gente trabalhar duas partes. Que é essa parte de definição, que é você entender o que é função, e a gente vai trabalhar também, dar prioridade, a questão do gráfico da função. Eu considero a parte mais importante essa aqui. Por quê? O que acontece? Lá foi até uma aula que eu ministrei sobre função polinomial, que é a questão do polinômio, mas a função polinomial ele é um conteúdo que a gente vai vendo no decorrer dos outros conteúdos de funções. A gente vai todo o tempo aprimorando a questão da função polinomial, quando a gente vai estudar função afim, função do segundo grau. Então, essas funções a gente vai vendo a questão da função polinomial. Mas o que a gente quer de início é aprimorar essa questão de definição de função, a gente entender o que é função, e a gente vai trabalhar na sequência a questão do gráfico da função, porque a gente sempre vai precisar entender o que é função para a gente poder estudar aquilo, e a questão do gráfico, porque todo e qualquer tipo de função que a gente for estudar, a gente precisa saber construir o gráfico, e a gente vai dar prioridade a isso nessa aula aqui. Então, definição de função. Considerando dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, não vazios, porque a gente precisa que esses conjuntos não sejam vazios, para a questão do entendimento de função, para cada elemento x de A, ou seja, x é o que está contido no conjunto A. Existe um único elemento y dentro do conjunto B. Aqui eu fiz a representação, olha. Eu tenho um conjunto A e eu tenho neles elementos x. E eu vou ter um conjunto B, sendo que só é função, tá aqui, olha. Função de A em B. É bom até ver isso aqui, para saber o que é isso aqui, olha. É função. Função de A em B. É assim que se lê. Então, para mim ter função de A em B, do conjunto A para o conjunto B, eu preciso que eu tenha esse elemento x e que ele existe só um único elemento y de B. Ou seja, ele tem que estar aqui, ó, associado aqui. Ou seja, eu tenho um único elemento y, olha, para esse x. E isso me determina a questão de função, ou seja, só vai ser função se eu tiver aqui um único elemento y, que esse x aqui faz correspondência com ele. Outra coisa, esse elemento y, a gente vai sempre ver no decorrer de toda a questão de funções, ele é igual a f de x, ou seja, porque esse y está em função de x, por isso que está aqui, olha, função de A em B, é porque f de x, ele está em função de x. Então, tanto faz eu dizer y como f de x. Toda vez que eu vou ter isso aqui, eu vou ter sempre essa parte. Olha. Y é igual a f de x. Vale para qualquer função que a gente estiver estudando essa determinação. Então, agora eu vou mostrar aqui o que significa função. Olha, veja, função eu tenho que ter
um elemento que corresponda daqui para cá, e aqui seja um único valor para esse aqui, olha. Esse y, ele tem que ser valor para um único elemento. Ele tem que ser um único valor correspondente a x. Vamos entender direito. Cada elemento daqui, olha, ele tem que ter esse valor aqui, olha. Só que esse valor que está aqui, ele só pode ser daquele lá. Ele não pode ser 2 correspondentes para esse mesmo y aqui, olha. A gente vai entender melhor aqui, olha. Eu tenho essa parte aqui, ó. Eu tenho um conjunto A para um conjunto B. Veja, eu preciso saber se isso aqui é função. Se o conjunto A está em função do conjunto B. Aqui, ó. Função de A em B. Olha, 0 tem um único correspondente que é 0. O 1 tem um único correspondente que é 2. O 2 também tem um único correspondente que é o número 2. Olha, veja. Esse aqui tem um único correspondente que é o número 2. E o 2 também tem um único correspondente que é o número 2. Aí o 3 tem um único correspondente que é o 6. Esse 8 aqui precisa ter correspondente? Não. Ele faz parte do conjunto B. Mas não necessariamente é obrigado que ele tenha um correspondente. Então eu posso dizer que aqui eu tenho função de A em B. Porque, olha, cada um deles tem um único correspondente. Esse aqui só tem um correspondente. Esse só tem um correspondente que é 2. Ah, mas o 2 é correspondente de 2 também. Não interessa. O interesse aqui é que daqui tenha um único correspondente. Pronto. Sei disso. Já adianta. Agora aqui, olha. Eu tenho um conjunto C e D. Vamos verificar se C é função daqui. Se é função de C em D. Eu vou até colocar aqui, olha. Função de C em D. Vamos verificar se é. O que acontece? O 1 tem um único correspondente em D, que é o menos 3. Agora o 1, veja que ele não tem um único correspondente. Quer dizer, o menos 1 tem um único correspondente, que é menos 3. Agora o 1, ele tem 2 correspondentes. Então, esse critério quer me dizer o quê? Que eu não posso. Porque o mesmo número tem mais de um correspondente. Olha, ele está associado a menos 1 e ao 3. Quando eu tenho essa questão, olha, veja, ele tem que ter um único correspondente. Aqui ele tem 2. Então, eu já posso dizer que isso aqui não é função de C em D. Por esse critério aqui, ó, porque esse número 1 tem 2 correspondentes. E a definição deixa claro, tem que ter um único correspondente. Beleza? Dando continuidade. Aqui, conjunto E, conjunto F. Vamos verificar se esses dois conjuntos, se eu tenho função de E em F. Vamos lá. Veja, o 2 tem um único correspondente em F, que é 1. Ok. O 4 tem um único correspondente, que é 2. O 8 tem um único correspondente, que é 4. Agora o 6. O 6 não tem um correspondente. Então, quando eu não tenho nenhum correspondente, também já quebra a questão de classificar como função. Aí, nesse caso, eu não tenho função. Por quê? Porque o elemento 6 ele não tem nenhum correspondente no outro conjunto F. Então, eu tenho um elemento do conjunto E, que é o 6, que não tem nenhum correspondente. E por esse critério, eu já posso classificar que não é função. Entendido? Então, é importante saber disso. São 2 critérios para fazer. Ó. Cada elemento daqui, ou seja, todos os elementos, cada um tem que ter um único correspondente no outro conjunto. É só isso. Certo? Aqui todo mundo tem correspondente. Só que esse aqui tem mais de um. E a regra é clara, diz que apenas é um único elemento, um único correspondente. E nesse caso aqui, é o primeiro critério,
porque tem um dos elementos que não tem nenhum correspondente. E quando isso acontece, vamos aqui, olha, do primeiro conjunto, elementos de x, aqui é o que representa x, quando eu tenho um em x, eu não pode ocorrer. Lá no conjunto dos elementos de y, lá eu posso ter, quem não tem nenhum correspondente não interessa. O importante é isso aqui, olha, daqui para cá. Ou seja, tem que ter, todos eles têm que estar ligados a um único correspondente no outro conjunto. Então isso quer dizer o que é a definição de função. Continuando aqui, ainda sobre definição de função, a gente vai ver, e é bom a gente ter logo uma ideia fixa do que é isso aqui, olha. Domínio, contradomínio e conjunto de imagem, porque sempre no decorrer de funções a gente vai sempre precisar dessa questão. Domínio eu represento por D ou domínio de F, então vou chamar domínio de F, que é domínio da função. Contradomínio CD ou CD de F, porque domínio é representado por D, contradomínio é representado por CD ou CD de F. Eu vou chamar contradomínio da função. E também o conjunto imagem. Eu represento por I maiúsculo, esse Mzinho minúsculo, IM ou IM de F, imagem de F. Então, domínio da função, contradomínio da função e imagem da função. Eu preciso saber disso porque eu preciso identificar, olha, o contradomínio é tudo que está no conjunto A, ou seja, no primeiro conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A aqui, que representa o número x, porque sempre esses valores aqui, olha, sempre isso aqui está associado a x, do primeiro conjunto. Já os que estão com correspondência, é relacionado a y. Ou seja, aqui é x, aqui é f de x. Isso já é claro, já que a gente já viu. Então, domínio é tudo que está aqui, ó, é tudo referente a x. Então, se eu perguntar quem é o domínio, nesse caso aqui, dessa função de A em B, é todos eles, olha. Vai ser quem? Então, vou dizer que o domínio de f, domínio da função, vai ser igual. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, olha, são todos que estão no conjunto A. Ah, só para a gente retornar um pouquinho, como que eu defino que isso aqui é realmente uma função? Veja, todos os elementos aqui do conjunto A, ou seja, referentes a x, eles correspondem a algum elemento do conjunto com f de x. Então, esse aqui, ele tem um único elemento que é 5, o 2 tem um único elemento que também é 5, o 3 tem um único elemento que é 7, o 4 tem um único elemento que é 6 e o 5 tem um único elemento que é 9. Esses aqui não descaracteriza a função, descaracteriza se fosse aqui, algum que não tem correspondência. Mas como é aqui, não tem nenhum problema, é função. Então, quem é o domínio da função? São todos que estão aqui, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Agora, contradomínio. Contradomínio é tudo que está relacionado aqui a y, olha. Tudo que está no segundo conjunto, no conjunto B. Ah, professor, mas tem uns que não tem correspondência. Não, não interessa. São todos que estão aqui no conjunto B. Então, eu posso dizer que o contradomínio da função é quem? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, contradomínio da função são todos aqueles que estão no conjunto B, ou seja, no segundo conjunto relacionado a y. Então, todos eles faz parte do contradomínio. Agora, o conjunto imagem.
Conjunto imagem que precisam saber separar. Quem é o conjunto imagem? São aqueles que realmente têm correspondência. Ou seja, são só aqueles que têm uma correspondência aqui do outro conjunto. Então, esses que não têm, eles não fazem parte do conjunto imagem. Todos eles fazem parte do contradomínio, mas quem faz parte do conjunto imagem são só os que têm correspondência. Neste caso aqui é quem? 5, 7 e 9. Então, eu posso dizer que meu conjunto imagem, ou seja, a imagem da função é quem? São todos aqueles que têm correspondência. 5, 6. O 6 também tem. Esqueci de marcar. Tá, 5, 6, 7 e 9. Então, domínio é tudo que está aqui no primeiro conjunto, que é referente a x. Contradomínio é tudo que está no segundo conjunto, referente a y. E conjunto imagem são só aqueles que têm correspondência aqui, olha. Marquei isso aqui. Melhor assim. Então, 5 tem correspondência, o 6 também tem, o 7 e o 9. O 4 e o 8, como eles não têm correspondência, eles não fazem parte do conjunto imagem. Então, são só aqueles que têm correspondência. Então, essa é a primeira parte relacionada à questão de definição de função. Vamos dar continuidade agora, mas já falando do gráfico da função. Dando sequência aqui à nossa aula, só que agora nós vamos falar, a primeira parte a gente falou sobre definição de função, e agora nós vamos falar de gráfico da função. Só que para me construir o gráfico da função, eu preciso saber de algumas coisas antes, que isso aqui já é assunto até estudado no ensino fundamental, mas a gente precisa dar uma relembrada para a gente saber identificar. Porque para nós construirmos o gráfico de uma função, seja lá qual for o tipo de função, a gente vai ter que saber o quê? Trabalhar com esse plano cartesiano, ou seja, sempre eu vou precisar do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Eu fiz aqui até uma sequência para a gente ver. Eixo das abscissas. O eixo das abscissas é essa reta numérica que corre na horizontal. Ou seja, ele tem relação com o x. É o eixo x. Então aqui, olha. Eixo x, eu vou chamar de eixo das abscissas. Veja que cada um deles são dois eixos. Eixo x e eixo y. O eixo y é o eixo das ordenadas. Então, valor de y. Veja, esses eixos, tanto o eixo x quanto o eixo y, eles são retas numéricas, onde eles se cruzam aqui bem no zero. Tanto para a reta x, aqui é zero, quanto para a reta y, aqui é zero. Ou seja, aí, o eixo x do zero para a direita é sempre números positivos, vai ter na sequência, ó, 0, 1, 2, 3, 4, com números positivos. E aqui do zero para a esquerda são números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, são infinitos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, aqui, da origem para a direita, números positivos, e da origem para a esquerda, números negativos. O eixo y, a mesma coisa, só que o eixo y, que é o eixo das ordenadas, ele é na vertical. O que acontece? Da origem para cima, são números positivos. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito também. E da origem para baixo, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, é isso. Esse plano cartesiano ele é formado por duas retas, onde eu vou chamar de eixo das abscissas, o eixo x,
E o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Tem o seguinte, esses números têm relação com x, e esses aqui têm relação com y, que é o mesmo f de x. Agora, o que acontece? Eu tenho os quadrantes. É sempre bom saber que esse aqui é o primeiro quadrante. Mas sempre que olha. Aí ele vai pegar o sentido anti-horário. Aqui, segundo quadrante. Esse, terceiro quadrante. E aqui, o quarto quadrante. É bom saber sempre disso. Olha. Primeiro quadrante aqui. Veja no primeiro quadrante, tanto x quanto y são positivos. Já no segundo quadrante, o meu x tem valores negativos e o y valores positivos. No terceiro quadrante, isso é interessante. Tanto os valores de x são negativos, quanto os valores de y também são negativos. E no quarto quadrante, eu vou ter valores de x positivos e valores de y negativo. É bom eu saber disso também. E a outra parte é o famoso par ordenado. O que é o par ordenado? Eu represento P, X, Y. Ou seja, eu tenho um ponto. Esse par ordenado ele é um ponto aqui, olha, nos quadrantes. E esse ponto, eu tenho o primeiro valor, sempre o primeiro valor que é o primeiro posição, é sempre relacionado a x, e o segundo valor é referente ao y. O que acontece? Esse par ordenado, muitas vezes eu chamo ele de coordenada. É uma coordenada. O par ordenado, ele é uma coordenada. O que é a coordenada? É um ponto que eu tenho aqui e que ele tem o valor de x e o de y. Um exemplo, um ponto A, aleatório. Se eu tenho, vamos fazer aqui, um ponto A, eu vou dizer que ele é menos 2 e 4. Só um exemplo. Eu vou ter um ponto B, só para a gente identificar lá. Esse ponto B ele vai ser 2, não, mudar, 3 e 5. Eu vou ter um ponto C, vou pensar por ponto. Eu vou ter um ponto C, eu vou chamar ele de menos 1 e 6. E eu vou ter um ponto D menos 4 menos 3. Vamos ver isso aqui, esse ponto C, só para inverter. Eu vou botar aqui, ele é 1 e menos 6, eu quero 6. Ou seja, aqui eu tenho o quê? Tenho pares ordenados, ou seja, eu tenho coordenadas. Veja, esse primeiro valor aqui sempre é referente a, sempre é referente a x e esse segundo é referente a y. Sempre eu vou ter isso. Olha. O primeiro é referente a x e o segundo é referente a y. Então, vamos encontrar esses pontos. Vou apagar aqui para facilitar. Vamos lá. Para mim fazer, eu preciso de quê? Ó, menos 2 e 4. Ponto A. Eu vou para cá. Veja, em referente ao x, ele é quanto? Menos 2. Então, aqui no eixo x, isso aqui, olha, menos 2. Vou botar aqui. E referente a y, vale 4. Ou seja, vai estar aqui, olha. O y, 4 positivo, sai bem aqui. Então, o que eu vou fazer?
eu vou fazer esse tracejado e marcar. Então eu sei que isso aqui é o ponto A, ou seja, a coordenada A, meu par ordenado. Olha. 2 e 4. O 2 é referente ao eixo X e o 4 é referente ao eixo Y. Agora encontrar o ponto B. Quem é o B? 3 e 5. Veja, referente a X é 3. Então, é positivo. Olha. E referente a Y eu tenho 5. Aqui no eixo onde é que está o 5? Está aqui, olha. É só fazer o tracejado. Então eu encontrei o ponto B. Agora eu tenho um ponto C. 1 e menos 6. Veja, 1 o eixo X. Está vendo aqui, olha? 1. E em referente aos eixo Y é menos 6. Onde é que está o menos 6? Está aqui, olha. Então eu vou ter aqui, olha. 1 e menos 6. É o meu ponto C. E eu tenho o ponto D. Menos 4, menos 3. Menos 4, ou seja, em relação a X é menos 4. Olha, está aqui. Em relação a Y, menos 3. Então, menos 3 está aqui, olha. Só fazer. Ponto D. Ou seja, pelo par ordenado, eu consigo identificar aqui, ó, cada um. Então, para mim fazer o gráfico, eu tenho que saber identificar, eu tenho que saber pegar uma coordenada e jogar no plano cartesiano. Então, eu espero que aqui seja compatível a gente iniciar a questão do gráfico. Então, saber entender quem é o eixo das abscissas, referente a X, o eixo das ordenadas é referente a Y, os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, nessa sequência, e saber o que é o par ordenado, que eu também chamo de coordenada. Eu pego uma coordenada e vou procurar ela no plano cartesiano. Lembrando, a primeira medida é referente a X e a segunda a Y. Eu vou dar aqui um exemplo diferente, olha. Vamos caçar um ponto F, bota bem aqui. Um ponto F, onde eu tenho a coordenada dele aqui, 0 e 3. E vou botar um ponto G, que a coordenada dele é 2 e 0. Só para a gente finalizar aqui, para a gente ter noção do que, como é que é feito. Veja, meu ponto F aqui, 0 e 3. Ou seja, com relação ao eixo X, ele é 0. Se ele é 0, então vai ser aqui, olha, 0. Só que em relação ao eixo Y, ele vale quanto? 3. Então, se é 0 referente ao eixo X, ele não pode ir nem para cá, nem para cá. Tem que se manter aqui. E o Y é 3. O 3 está aqui. Então, o ponto vai ser exatamente esse aqui. Então, pode dizer que aqui é o ponto F. Aqui foi G. Então, meu ponto F. O X é 0. Ele não pode ir para cá, nem para cá. Ele tem que se manter aqui. Já em relação a Y, ele é 3. Então, esse valor aqui é referente a X e esse a Y. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui é referente a X e esse a Y. Ponto G. Referente ao eixo X é 2. Está aqui o 2. Agora, referente ao eixo Y, ele é 0. Aqui, olha, o 0 está aqui. Ele não pode ir nem para cá, nem para cá. Ele tem que se manter aqui no 0. E como o eixo X é 2, então é exatamente o 0. Ponto G. Só para a gente ter essa questão relacionada aos zeros. Então, agora nós vamos fazer um gráficozinho aqui rápido. Certo. Agora nós vamos construir o gráfico de uma função. Aqui eu tenho um questionário inicial. Construir o gráfico da função de A em B, dada
pela lei f de x igual a 2x menos 1. Olha, qual é a lei da função? Essa aqui. Então, tenho que estar atento a essa parte, olha. F de x é igual a 2x menos 1. Esse é o método mais fácil da gente entender para construir o gráfico da função. Tem outros métodos, mas esse aqui é o mais fácil. Aí eu construí essa tabela e atribuí os valores. O que acontece? Eu vou ter uma tabela para x, que é o valor de x, que eu vou procurar. A outra tabela do valor do f de x, que é igual a y, tá aqui, olha, que é essa mesma, que é a lei da função, 2x menos 1. E essa tabela aqui eu vou usar apenas repor o que eu encontrar, o que eu colocar aqui e aqui. O resultado que eu encontrar, eu vou repor aqui. O que acontece? Eu preciso ter valores de x. A gente coloca pelo menos 5, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Que é para a gente ter uma sequência, ter uma noção daquela função. Então eu preciso colocar valores para x. Como esse espaço é pequeno para a gente construir, ou seja, aqui vai do 0 até o 7, olha, em todos os sentidos, sempre vai até o 7. Porque se a gente colocar números lá diferentes, vai dar diferença grande. O gráfico vai ser o mesmo, só que ele vai ficar distante aqui do centro. E como a gente precisa construir, é bom colocar números perto de 0. Então nós vamos colocar, olha, menos 2, menos 1, 0, 2, não, 1 e 2. 1, e aqui vai ser 2. Ou seja, são números aqui próximos de 0. Porque o resultado do meu gráfico vai ficar aqui perto, olha. Então, vou substituir esses valores e vou encontrar. Aqui, se eu quiser, eu já posso até o quê? Eu já sei até porque lá vai ser o mesmo, olha. Aqui no valor de x, olha. Então, eu vou ter aqui na coordenada, olha. Então, aqui eu já vou estar repetir, olha. Eu vou ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu já posso colocar, porque é os mesmos que eu coloquei lá. Agora eu preciso encontrar quem é f de x. Então é só substituir os valores, olha. Quem é o valor da função? É 2x menos 1. Então é 2 vezes. Quem é o x aqui? Menos 2. Isso aqui, menos 1. Então vai ser igual. 2 vezes menos 2 vai ser mais com menos, vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Menos 1 repete. Então, menos 4 menos 1, o sinal permanece, e são os 2. 4 mais 1 é 5. Então, o resultado disso aqui é o quê? Menos 5. Então, quem é o meu y? Menos 5. Já posso até colocar, que foi o valor que eu encontrei. Já vou preenchendo logo. Agora, quando x é igual a menos 1, a lei da função é essa. É 2 vezes x, então vai ser 2 vezes menos 1, menos 1 da fórmula. 2 vezes menos 1, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 1, 2. O menos da fórmula, menos 1, vai ser igual. A mesma coisa, olha, sinais iguais, o sinal permanece. 2 mais 1, 3. Então, quem é o meu y? Menos 3. Já preenche aqui de novo. Agora, 0. Quando x é igual a 0, eu vou ter 2 vezes. Quem é x? Aqui é 0. Menos 1. Vai ser igual. 2 vezes 0 é 0. O menos 1 continua. E 0 menos 1 é igual a menos 1. Então, quanto vale o valor de y? Menos 1. Agora, quando x vale 1, vai ser 2 vezes o número 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1. E 2 menos 1 é 1. Então, quem é o y aqui? 1. Dando sequência, quando x é igual a 2, então eu vou ter 2 vezes o 2 menos 1, que é esse menos 1 vai ser igual. 2 vezes 2, 4.
menos 1. E 4 menos 1 é igual a 3. Então, quem é o valor de y? 3. Veja, agora eu já tenho os pares ordenados. Olha. Quem são as coordenadas? Menos 2, menos 5. Menos 1, menos 3. 0, menos 1. 1 e 1. 2 e 3. Ok? Agora eu vou só lá para o plano cartesiano e vou encontrar esses pontos. Quem são eles? Olha. Menos 2, menos 5. Então, esse aqui é valor de x. E esse aqui é valor de y. O segundo é valor de y. Menos 2 é o do x, está aqui, olha. E menos 5 em relação a y. É só fazer e encontrar. Então, eu encontrei o primeiro ponto. Agora, eu tenho outro ponto. Menos 1, menos 3. Onde é que está o menos 1? Está aqui, olha. E o menos 3 está aqui, em relação a y. Vou pegar. Aqui é o menos 3. Pronto, encontrei. Agora eu tenho a outra coordenada, 0 e menos 1. Em relação a x, ele é 0, então é bem aqui. Em relação a y, é menos 1. Vai aqui, olha, menos 1. Então vai ser justamente nesse ponto aqui. Eu tenho um outro, 1 e 1. Ou seja, em relação a x, ele é 1. Em relação a y, ele também é 1. Então é aqui, olha. Encontrei. E eu tenho outro ponto, 2 e 3. Ou seja, em relação a x, ele é 2. E a y, 3. Aqui o 2 e 3. Então, eu encontrei todos eles. Como é que faz o gráfico? Traça uma linha que corta todos os pontos. Aqui, porque fica meio torto. Mas, se eu colocar aqui, isso aqui é para ser reto. Aqui saiu um pouquinho torto. Qual é o gráfico da função? Da função de lei 2x menos 1, é esse aqui, olha. É uma reta crescente. Então, essa aula é só para a gente ter a noção de como é que constrói esse gráfico. Aqui, se fosse exatamente bem esquadrijado, ele vai cortar justamente por cima. Aqui tem uma diferençazinha, mas é porque não foi feito na régua. Então, é uma das maneiras mais fáceis de eu encontrar. Eu faço um gráfico para atribuir valores a x, eu resolvo de acordo com a lei de formação, aí eu vou encontrar o valor de y, que é o f de x, e aqui eu construo uma tabela já com a coordenada pronta. Eu fiz isso, calculei tudo direitinho, o que me resta? Só encontrar cada ponto aqui no plano cartesiano. Se eu encontrar cada ponto no plano cartesiano, eu vou traçar uma linha que vai seguindo todos os pontos. Pronto, construir o gráfico de uma função. Esse gráfico, a gente vai sempre usar ele em qualquer um dos tipos de funções que a gente estiver trabalhando, é sempre uma maneira de construir. Lembre, coloquei aqui valores próximos de zero, porque aqui a gente vai trabalhar aqui perto, olha. Não dá para a gente construir um gráfico muito grande, ou seja, vai de menos 20 até 20 positivo, é complicado. Mas aqui, por isso que a gente trabalha aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, porque são números que estão ali próximo do centro aqui, ó. Estão aqui próximo do encontro dos dois eixos. Então, a nossa aula referente à revisão era basicamente isso, queria reforçar a questão da definição de função e gráfico da função. Espero ter contribuído, ter entendido e que ajude na hora da resolução da nossa avaliação. E até a próxima aula.